Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de energia eólica, agora com um passo adiante, uma vez que no nosso último estudo nós realizamos a análise de potencial eólico ou recurso energético eólico proveniente de uma determinada região. E agora, tendo conhecimento sobre a viabilidade ou não de implantação de uma turbina ou um parque eólico em determinado local, qual o próximo passo? É interessante você, já sabendo de como realizar esse levantamento de dados de potencial, você saber como extrair a potência de uma turbina, ou, conforme apresentado aí no slide inicial, extrair a potência de um conversor eólico. Então, vamos dar início a esse tópico agora da nossa disciplina. Então, o objetivo, ou os objetivos dessa parte agora que nós estamos iniciando, é exatamente determinar a relação entre a potência mecânica extraída pelo eixo da turbina e a potência dos ventos. A potência contida no vento, nós já sabemos como calculá-la, uma vez que vimos isso no nosso último encontro. Então, o próximo passo é converter essa energia em uma energia útil que irá fazer com que a turbina ou o disco rotativo gire, ou seja, a energia no eixo da turbina. E ela não vai ser exatamente igual àquela potência contida nos ventos, porque existe algumas análises matemáticas aerodinâmicas que nós vamos conhecer e trata exatamente de compreender o chamado limite de Betz, que é o segundo tópico dos objetivos. E por fim, conhecer os principais parâmetros de caracterização de turbinas eólicas, principalmente aqueles relacionados com a parte de aerodinâmica e performance. Bem, antes de começar a falar sobre essa questão da relação entre a potência contida no vento e no eixo da máquina, que tem relação com o estudo aerodinâmico da turbina, vamos realizar um levantamento, já que essa relação é chamada relação de limite de Betz, que é exatamente o que está sendo exposto no título do slide. Vamos só relembrar aqui alguns passos a respeito de todo esse estudo que já está bem consolidado nos dias atuais. Ele começou exatamente, ou o cientista, o engenheiro mais consolidado nessa área é exatamente William Rankine, que em 1865 ele desenvolveu o chamado teoria do momento para um disco atuador. Ele realizou estudos para encontrar esse momento de um disco rotativo. Já o William Froude, ele ampliou esse estudo e desenvolveu a chamada teoria do elemento de par, que é uma sigla bem consolidada em inglês chamada BEM, B-E-M. E com isso, obteve-se o primeiro modelo completo do escoamento global de uma turbina eólica, certo? Então ele aqui foi o que deu realmente o passo primordial para fazer essas análises de mecânica dos fluidos, que é tão importante para a gente entender como é o fenômeno de conversão energética de uma turbina eólica e até identificar suas características de eficiência. Portanto, usando já esse recurso informado previamente do BEM, Betz, um dos grandes precursores da área da energia eólica, um engenheiro aerodinâmico, que já foi citado, inclusive, na nossa primeira aula da disciplina, no levantamento histórico a respeito da energia eólica, ele concebeu o chamado limite de Betz, que vai implicar num valor que é encontrado como aquele valor máximo onde é possível converter
a energia ou a potência contida no vento naquela energia útil no eixo da turbina, que irá fazer com que movimente as pás. Então, só parte da energia cinética do vento é extraída. E o procedimento que é bastante útil na hora de realizar essa análise é recorrer exatamente à equação de Bernoulli, já que já podemos visualizar algumas coisas interessantes nessa figura, onde nós mostramos aqui exatamente o que? Existe uma determinada massa de ar com velocidade V1, através de digamos assim, uma área que compreende um cilindro. Após a passagem pelo disco rotativo, ou seja, no momento que ocorre a conversão de energia mecânica, vocês podem observar que V2, ou seja, mudei o índice para identificar que existe uma velocidade diferente. E a área do cilindro também alterou. Bem, como a vazão em um fluido é constante para diferentes pontos ao longo da vazão, então é esperado que ocorra a variação de outras variáveis, que é exatamente o que vocês podem observar aqui na imagem. Eu tenho uma determinada situação inicial com velocidade do vento V1 e área A1, devido exatamente a essa questão da constância da vazão proveniente a partir da equação de Bernoulli, nós temos, após a passagem pelo disco rotativo, uma alteração na velocidade, onde ela acaba sendo reduzida. A pressão também ela é alterada, fazendo com que a área do meu cilindro se expanda, ou seja, teve uma variação de pressão também. Então isso faz com que a velocidade após a passagem pelo disco é diferente. Lembre-se que a potência contida no vento ela tem relação com a velocidade V, do vento V. Então é de se esperar que a potência em um ponto seja diferente do outro, certo? E essa potência, por que é diferente a potência nessa região aqui onde tem a velocidade V2? Porque parte dela foi absorvida pelo eixo da turbina. Então, lembre-se que a potência de entrada desse sistema é igual à potência convertida no eixo da turbina, convertida em potência mecânica, mas, digamos assim, entre aspas, as perdas, que é a potência que passa adiante, falando grosseiramente, certo? Então, qual é a relação entre essa potência de entrada e a potência no eixo da máquina? Mais adiante, eu vou publicar um outro vídeo para exatamente provar o equacionamento que vai mostrar essa relação entre a potência no eixo da máquina e a potência do vento, identificando exatamente qual é a situação máxima de conversão, qual o valor máximo de potência do vento que eu consigo converter em potência mecânica. Então esse é exatamente o limite de Betz. Nós vamos ver isso em uma outra videoaula. Agora, de antemão, só é apresentada exatamente essa questão toda teórica, certo? Após apresentar toda essa teoria, vamos ver exatamente agora como é que fica o comportamento de potência do meu sistema. Então, a relação entre a potência no eixo da máquina e a potência contida no vento, que é a potência de entrada, é o chamado coeficiente de potência. Claro, se a potência de entrada sempre será maior do que a potência no eixo da máquina, já que parte dela é, entre aspas, perdida, passada adiante pelo disco rotativo, então o meu coeficiente de potência sempre será menor do que 1. E ele, mais precisamente, sempre terá um valor máximo possível igual a 59,3, que é exatamente o limite de Betz. Observe que o que esse gráfico representa? Ele representa exatamente o coeficiente de potência que foi informado previamente,
E o eixo X é exatamente a razão entre as velocidades no eixo da máquina e a velocidade anterior à máquina, certo? Então vocês já podem observar aqui que, de acordo com o que é apresentado no eixo X, que a velocidade exatamente aquela que é no eixo ou posterior à máquina, à turbina, ela sempre será menor do que o valor de entrada, que inclusive é algo que está sendo mencionado na legenda da figura. Observem aqui, ó, a velocidade de saída ela é 1/3 da velocidade de entrada para a situação de coeficiente de potência máximo, ou de CP máximo, que é 59,3. Não é possível obter um valor acima disso, certo, pessoal? Então, esse gráfico mostra exatamente essa característica interessante que vocês têm que ter conhecimento. Bem, para concluir, é importante mencionar que na prática, essa eficiência teórica não é atingida. Geralmente se obtém eficiências menores, inferiores, porque elas dependem também do perfil aerodinâmico das pás, o número de pás da minha turbina, a rotação da esteira atrás do rotor, que é algo que a gente vai ver ainda mais adiante, e outros parâmetros do projeto do rotor, certo? Então, essa eficiência do rotor, ela não é constante, é importante mencionar. E é uma função exatamente dessa relação entre velocidades, que nós vamos ver mais adiante, que nós podemos adaptá-la para uma chamada velocidade específica, certo? Nós vamos ver mais adiante isso, certo, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui exatamente essa primeira parte para que ela não fique tão demasiadamente longa. Então, nos vemos na parte número 2, certo, pessoal? Até mais!